Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero trazer para nossa reflexão a palavra do Senhor. Hoje estamos finalizando, essa série de pregações que teve uma temática, 6 mensagens com uma só temática, não um só tema, mas uma temática central. E você se lembra qual foi a temática? Muito bem. Então, você é a resposta. E eu espero, em nome de Jesus, que ao longo dessas 6 mensagens, você possa sair daqui hoje entendendo realmente que Deus quer usar você, que você é a resposta para esta geração, para este mundo que nós vivemos, entendendo que você é a resposta para a salvação de muita gente aí fora, através da pregação do Evangelho. Então eu e você, somos resposta de Deus para esse tempo onde o Senhor realmente quer fazer algo especial através de cada um de nós. Mas antes da leitura do texto que faremos, eu quero deixar para você um pedido de oração. Ontem, na região lá perto lá de Porto Velho, tá? Numa cidadezinha perto de Porto Velho, 3 missionários da Jocum, faleceram vítimas de um acidente de automóvel. Havia mais pessoas no carro, mas 3 faleceram. Eles tiveram uma colisão frontal com uma carreta lá naquela região de Ariquemes, e 3 vieram a óbito. E nós vamos depois orar. Queria que você na sua casa orasse pela família, orasse pela Jocum. Eles estavam indo fazer a obra do Senhor lá na Jocum de Porto Velho, faltavam 200 quilômetros para chegar em Porto Velho, e sofreram esse acidente. E nós cremos que nada acontece sem a permissão de Deus, Então Deus está no controle, apesar também dessa situação trágica que ocorreu lá com esses missionários da Jocum. Então ore por isso lá na sua casa, interceda pela vida destas famílias enlutadas, também pela missão, porque com certeza Deus enviará outras pessoas para cumprir a missão, porque na verdade a missão é dada pelo Senhor, e Ele mesmo sabe quem irá cumpri-la, mas Deus esteja confortando o coração daquelas pessoas. Bem, e por falar em coração, nós hoje vamos falar de um coração alinhado com o céu. Um coração alinhado com o céu. Você pode imaginar o que é isso, um coração alinhado com o céu? Isso quer dizer que eu e você precisamos estar com os nossos corações ligados no Senhor. E quando nós falamos coração, na linguagem bíblica e espiritual, nós estamos falando de quê? Da nossa mente. Então, todas as vezes que nós usarmos aqui hoje, ou você ouvir a palavra coração, falando de um modo espiritual, você já sabe que estamos falando da nossa mente. Por quê? Porque o coração é apenas um músculo cardíaco, não é isso? Mas da onde vêm as nossas emoções, os nossos sentimentos? É daqui, do nosso cérebro. Então, entenda coração como sendo aqui o lugar das suas emoções, e nós precisamos estar com as nossas emoções, com a nossa mente voltada para o Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, porque se alguma virtude há, louvor existe, deve ser essas coisas que devem ocupar o nosso coração. Então, o que tem ocupado o seu coração nesse tempo? Será que o seu coração tem estado alinhado com o céu? Pois bem, o texto que estamos estudando já há algum tempo nessas mensagens é o texto lá de 1 Reis, naquele encontro de Elias com os profetas de Baal. Você se lembra? No capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, nós vamos ler alguns versículos, apenas 2 nesse primeiro momento, e depois falaremos de outros. Capítulo 18, versículo 36 e 37, diz assim a palavra do Senhor: No tempo devido,
para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Meus irmãos, até este momento desse texto, desta narrativa que acabamos de ler, Elias fez tudo o que ele podia fazer. Elias, ele afrontou o rei em nome do Senhor. Ele chegou a dizer para o rei Acabe: olha, na verdade quem é o perturbador de Israel é você e a sua família. Elias, com a autoridade do Senhor e com intrepidez, ele foi e fez e afrontou inclusive aqueles profetas de Baal e também os outros profetas de Aserá. Naquele tempo, então, Elias, com a autoridade dada por Deus, ele fez várias coisas. E até aquele momento, apesar dos esforços de Elias, aquele povo não mostrava qualquer sinal de arrependimento. Ô povinho difícil, né? O povo de Israel era um povo difícil, era um povo que a Bíblia chega a dizer que eles eram de dura cerviz. Isto é, eles não dobravam os seus joelhos, eles não se humilhavam. A ideia de ser de dura cerviz é que eles não se humilhavam. Era um povo arrogante, prepotente, presunçoso. Era um povo que afrontava Deus. Mas peraí, pastor, mas não era o povo de Deus? Era. Mas era um povo que Deus fez tantas coisas por eles, e mesmo assim eles continuavam negando, eles continuavam murmurando, eles continuavam blasfemando contra Deus em alguns momentos, e por consequência destas coisas, também continuavam sofrendo. Porque enquanto eles se desviavam do caminho do Senhor, Deus então deixava-os ao próprio léu, isto é, a viverem as experiências próprias deles. Então cada um experimentou os seus próprios males, porque eles estavam distantes do Senhor. Aquele povo estava adorando e servindo a Baal. Aquele povo estava adorando e servindo a outros deuses. E mesmo com todos os esforços de Elias, mesmo com todos os embates que Elias promoveu naquele tempo, é claro, sob a orientação de Deus e sob o cuidado do Senhor, mesmo assim, aquele povo não se arrependia. Os profetas de Baal ficaram a manhã toda, 450 profetas, a manhã toda clamando pelos deuses deles, e eles falharam. E eles não tiveram êxito, eles não foram bem-sucedidos. O altar não pegou fogo. Observe, irmãos e irmãs, que agora Elias está ali levado a exercitar a sua fé. Elias agora é levado a ter um coração alinhado com o céu. E como vimos, ele age com fé. E além de holocausto, ele derrama grande quantidade de água. Você se lembra da história? Mandou encharcar aquele lugar e jogar água várias vezes, e encher o poço que criaram ao redor de água. E aquele holocausto estava encharcado. Até ali, Elias pôde caminhar. Até ali, Elias pôde fazer alguma coisa. Pense comigo, irmãos e irmãs, que em alguns momentos nós também fazemos assim. Nós vamos seguindo até onde a gente tem força, até onde Deus nos permite, até onde realmente é daquilo que eu posso fazer. Mas chega um momento em que as atitudes minhas, elas já não bastam mais, elas já não são suficientes mais para que aquela bênção, para que o milagre aconteça. Um exemplo é quando nós vamos aos médicos e a gente vai fazer o tratamento, e enquanto depende de você, você procura o médico, você tem uma dor, uma enfermidade, e você vai cuidando,
Mas é Deus quem vai efetuar a cura, mas a nossa função é buscar o tratamento. Às vezes queremos, Senhor, eu quero ser curado, e ficamos dentro de casa, aguardando a cura. Não queremos tomar os remédios, não queremos fazer as prescrições que os médicos passam. A gente acha que isso não é bom. Ah, mas Deus vai me curar. Deus pode curar, é verdade, Ele pode. Mas Ele vai usar também as coisas deste mundo para abençoar a sua vida. Elias, ele tentou de tudo. Ele foi até onde as suas forças, mas sob a orientação de Deus, é claro. E ele, naquele momento agora, ele fala: agora aqui, Senhor, já não é mais comigo. Aqui, Senhor, agora eu já não posso passar. Agora ele tem a atenção do povo. Agora ele demonstra o quanto o seu coração estava alinhado com Deus, alinhado com o céu. Na verdade, Elias surpreende mais uma vez com uma das orações mais belas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Trata-se, irmãos e irmãs, de uma oração poderosa, de uma oração humilde, de uma oração cheia de ensinamentos para cada um de nós. Porque Elias, ele tinha o coração alinhado com o céu. Ele tinha o coração dele alinhado com as coisas do alto. Elias entendia que ele tinha uma missão a cumprir, e ele cumpriu a sua missão, mas que a partir daquele momento, em que tudo foi feito como Deus desejou que fizesse, agora cabia ao Senhor, e não mais a ele, realizar o milagre. Porque descer fogo do céu é o Deus que nós servimos que poderia fazer isso. Não cabia a Elias agora fazer descer fogo do céu, mas cabia ao Senhor. Meus irmãos, também nós precisamos pensar desta forma. Enquanto nós podemos fazer sob a direção do Senhor, a gente vai caminhando. Mas vai chegar um ponto que você vai parar e falar: Senhor, agora é com o Senhor, Deus. Agora eu fui até aqui, mas agora eu cheguei no meu limite. O Senhor precisa e pode agir. Demonstra, Senhor, o teu poder agora na minha vida, ou na vida daquela situação que você esteja passando. Mas observe, meus irmãos e irmãs, que é preciso um coração alinhado com Deus para poder ter atitudes como essa. É preciso um coração alinhado com Deus para poder entender a vontade de Deus, para poder entender que Deus vai realizar o milagre no tempo dele, para entender que o Senhor vai fazer, para ter coragem e intrepidez, para ver que o Senhor está ali com ele, e que ele pode afrontar quem ele quisesse, porque Deus havia dado esta ordem para ele. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos viver um coração alinhado com o céu. E para viver um coração alinhado com o céu, a primeira coisa é ter um coração humilde. Um coração humilde. Tiago 4, versículo 6 vai dizer que Deus, ele resiste aos orgulhosos, ele se opõe, não é, aos orgulhosos, mas ele concede graça para quem? Para os humildes. O Senhor dá graça para os humildes. Ah, meus irmãos e irmãs, o Senhor deseja que nós tenhamos um coração humilde diante dele. O que é ter um coração humilde? É o reconhecimento do poder e da grandeza de Deus. É o reconhecimento de que você depende de Deus. Um coração humilde é a ausência de orgulho próprio, é a ausência de arrogância. A Bíblia diz que Deus vai resistir, isto é, Deus vai de encontro àqueles que são soberbos. E quanto crente tem soberbo, não é verdade? Quanta gente acha que pode, acha que acha que não precisa de ninguém, acha que ele se basta, acha que vai viver sozinho a vida inteira. Ah, irmãos e irmãs, nós dependemos primeiro de Deus, mas depois também dependemos uns dos outros. Nós somos membros de um só corpo. Por isso é tão importante ter um coração humilde na presença do Senhor. Ao contrário de que muitos pensam, Elias, ele não foi arrogante. Quando ele afrontou o rei Acabe, quando ele afrontou os profetas de Baal, ele não estava ali sendo arrogante, não, ele estava sendo obediente, porque Deus mandou ele fazer. É diferente você ser obediente de arrogante.
Quando Davi enfrentou o gigante Golias, ele não foi arrogante, ele foi obediente. E ele disse: olha, eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Isso não é arrogância, isso é fé, isso é obediência. Mas quando você tem um coração arrogante, então você vai achar que você está indo na sua própria força. Ah, meus irmãos e irmãs, nós sozinhos não podemos nada e não somos nada. Elias, ele não usou aquela oportunidade para se autopromover. Ele não usou aquela oportunidade para promover o seu próprio nome, nem tampouco para humilhar o povo de Israel. Não. Elias usou aquela oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Elias, em todo o processo, demonstrou temor e humildade diante do Senhor. E nós? Será que temos tido um coração alinhado com o céu, ao ponto de nós também termos um coração humilde? Pois a humildade é a chave para alcançar o coração de Deus. Deus não dá graça para quem não é humilde. É isso que o texto está dizendo lá de Tiago. Então precisamos sim nos humilhar, e a Bíblia diz isso: humilhai-vos, pois, mediante a potente mão de Deus, porque Ele, no seu tempo, vos exaltará. Deus pode sim te exaltar, mas se você reconhecer que toda a sua vida depende da graça de Deus para viver. Tenha um coração humilde, e assim você estará iniciando, um processo para viver um coração alinhado com o céu. Uma segunda coisa que também estava no coração de Elias é que ele mantinha um foco correto. Elias tinha um alvo, ele tinha um objetivo, e ele não se desviou daquele alvo. Nós, quantas vezes, irmãos, estabelecemos metas, quantas vezes nós planejamos e nós abortamos os nossos planos pelo meio do caminho. Por exemplo, quantos de vocês já não começaram algum curso e parou no meio do caminho? Alguém já fez isso? Começou um curso e parou, desistiu no meio do caminho? Levanta a mãozinha bem alto. Isso, um monte, está vendo? É verdade. Mas porque não era bom? Talvez porque você entendeu que não era a hora, ou talvez porque apenas desanimou. Eu me lembro da época da datilografia, que eu fiz o curso de datilografia. Vocês lembram disso ainda? A, S, D, F, G, cedilha, L, K, J, H, ainda lembro, Então, mas eu fiquei 6 meses na mesma prova, desisti, não conseguia o negócio do teste de velocidade, parei com aquele negócio, desanimei. Quantas vezes a gente desanima pelo caminho, a gente perde o foco, a gente erra o alvo. Irmãos, a gente se desviar por alguma coisa, às vezes somos atraídos por alguma coisa. Eu quero lembrar vocês lá de Neemias. Vocês se lembram quando Neemias estava envolvido na obra de reconstrução lá das casas e do muro de Jerusalém? O que aconteceu? Ele foi chamado lá por Sambalá e Tobias numa emboscada, para ele descer, parar de realizar a obra dele lá, do Senhor, e ir lá se encontrar. Era uma emboscada. Mas ele mandou um recado dizendo assim: olha, diga a eles que eu não vou descer, porque nós estamos envolvidos numa grande obra. Foco. Neemias tinha foco, Elias tinha foco. O Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, olha só o que ele vai dizer, o versículo 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, olha só tu és Deus em Israel. Elias tinha um foco: servir a Deus. O coração alinhado com o céu deseja servir a Deus o tempo todo. Um coração alinhado com o céu, ele não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Foram essas inclusive as palavras que Deus falou para Josué. Josué, não te apartes deste livro não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para teres o cuidado de fazer tudo quanto eu te ordenei, e então serás bem-sucedido. Olha só que maravilha. Ser bem-sucedido tem a ver com obediência. Ser bem-sucedido tem a ver com manter o foco. Mas qual é o nosso foco? O foco é em Deus e na missão que Deus nos deu.
Nós temos um foco primário, que é olhar para Deus, é olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas também nós temos um segundo foco, ou um foco secundário, que é olhar firmemente para a missão. Deus deixou para nós uma missão, e parte da missão da igreja é proclamar o evangelho de Jesus. Parte da missão da igreja é a diaconia, é o serviço. Parte da missão da igreja é a misericórdia, é abençoar os outros. Tudo isso faz parte da missão da igreja. Meus irmãos e irmãs, Elias, no começo da oração, tira o foco de si e coloca no Deus que faz aliança com seu povo. Ele começa reconhecendo: tu és o Senhor, tu és o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. O foco de Elias estava no Senhor. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós não conseguimos êxito naquilo que nós empreendemos, porque nós perdemos o foco, porque nós deixamos de confiar e de esperar no Senhor. A aliança com Abraão, relatada lá em Gênesis 12:2, mostra-nos então que de verdade nós precisamos viver um coração alinhado com o céu. A aliança com Moisés, relatada lá em Levítico 26:42. A aliança lá com os reis, de Salmo 105, 8 e 9. Tudo isso nos faz manter o foco. Eu e você precisamos manter o foco. O Marcelo Tosti, desse livro que estamos estudando nesse tempo, nos fala o seguinte: o propósito de Deus é fazer o reino de Cristo se estabelecer aqui na terra, e que seu santo nome seja conhecido, exaltado e glorificado aqui na terra, como é no céu. Nós precisamos manter o foco no propósito do Senhor. Deus, Ele nos ama muito e deseja sim que nós sejamos prósperos. Deus deseja sim nos abençoar, mas eu e você é que precisamos manter o foco. Eu e você é que precisamos entender que há algo maior do que o nosso bem-estar. Há algo maior do que apenas o nosso sucesso pessoal. E o nosso maior é Deus. O nosso maior é Deus. Deus zela pelo seu nome. Deus tem um zelo pela sua palavra. E o que Ele faz por amor ao nome dEle. A misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos, mas por causa do amor, é por causa da palavra dEle empenhada. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse: olha, porque eu, o Senhor, não mudo, do contrário, vocês seriam consumidos. O nosso Deus não muda. Eu sou o Senhor, diz a palavra. Este é o meu nome. Não darei a minha glória a ninguém. Não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos por mãos. Isaías 42:8. Então a glória do Senhor, Ele não divide com ninguém. Então, meu irmão e minha irmã, tenha foco na missão que Deus te deu, mas tenha foco em Deus, que foi Ele quem concedeu a missão, foi Ele quem instituiu a obra dEle, foi Ele quem te abençoou, foi Ele quem lhe escolheu, e é Ele quem tem te abençoado até aqui, e continuará fazendo. Nosso foco não pode ser na fama, nosso foco não pode ser no dinheiro, em riquezas, em poder ou prosperidade. Tudo isso pode ser importante, mas tudo isso o Senhor vai acrescentar, se você buscar primeiramente o reino dEle, a sua justiça, porque aí todas as coisas serão acrescentadas. Mantenha seu foco no lugar certo, mantenha o seu alvo, que ele esteja realmente no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse seja o seu foco primário, o seu foco primeiro, e assim você será bem-sucedido. Mas também, para viver um coração alinhado com o céu, nós precisamos nos lembrar da aliança, ter em mente a aliança. Olha o que disse a palavra: prova hoje que és Deus em Israel. O Deus de aliança, o Deus que faz aliança com o seu povo. Mas o nosso Deus não é um Deus só que fez alianças, mas é um Deus que manteve a aliança e que sustenta a sua aliança até hoje. No passado, Deus manteve a aliança com o seu povo, renovou a aliança várias e várias vezes.
Começou lá na Gênesis, começou lá com Adão e Eva, restaurando alianças quebradas pelo homem o tempo todo, até chegar em Jesus. E agora, Deus continua desejoso de que nós nos lembremos desta aliança. Elias, neste episódio, neste evento, ele leva o povo a olhar para trás e a relembrar de tudo que Deus havia feito. O profeta queria que o povo entendesse e lembrasse que Israel havia chegado até ali, não por causa de Baal, mas por causa da graça do Senhor, por causa do Senhor, que os livrou lá das garras, do Egito, que depois os livrou de vários e vários inimigos, ao longo dos 40 anos, e quantos inimigos Deus livrou. Mas era preciso que aquele povo voltasse para Deus, era preciso que eles se lembrassem de novo da aliança que Deus havia feito, e que eles haviam feito com o próprio Deus. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que se você prometer alguma coisa para Deus, não deve tardar em cumprir. A gente é especialista, em prometer e não cumprir, não é verdade? Quantas promessas já fizemos e deixamos para trás? Precisamos, irmãos, nos lembrar das promessas que nós fazemos. Melhor é não prometer do que prometer e não cumprir. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, meu irmão, precisamos nos lembrar da aliança que Deus fez para nós e conosco. Deus fez uma aliança derradeira. A nossa história precisa ser marcada pela presença manifesta do Senhor na nossa vida. O Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Mas em alguns momentos nós deixamos de entender ou de perceber a presença do Senhor na nossa vida. Deus continua ao nosso lado. Deus continua presente porque Ele é o Deus presente. Mas nós precisamos entender que de verdade, relembrar a aliança é algo que eu e você precisamos ter em mente sempre. Isto é, relembrar o sacrifício de Jesus. Lá no tempo de Elias, eles precisavam relembrar os livramentos. Nós hoje precisamos relembrar a aliança que Ele fez na cruz do Calvário. Porque quando você se lembra do sacrifício de Jesus, você vai então entender que o que você está vivendo hoje não é nada, porque você não chegou até o sangue. Jesus chegou até o sangue, você não. Ah, meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos lembrar da aliança. Nosso Deus fez uma nova aliança conosco na cruz do Calvário. Entregou a vida do seu único filho para pagar o preço. A Bíblia diz que o Senhor Jesus pagou a dívida. O escrito de dívida que pesava contra nós, o Senhor Jesus satisfez na cruz. Isso quer dizer o quê? Que havia uma promissória, assinada por Adão, e que essa promissória, o pagamento dela era a minha vida e a sua vida. O que é um escrito de dívida? Uma promissória, para você entender, não é? Uma promissória, um cheque pré, não é? Ao portador. Pois bem, quando Adão pecou, ele deixou um escrito de dívida para o inimigo. E o pagamento, o resgate desse escrito de dívida, desta promissória, era a minha vida e a sua vida. E quando Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, e Ele ressuscitou, então esse escrito de dívida foi cancelado, foi anulado, foi rasgado, foi pago, para que você hoje e eu possamos ter vida e vida com abundância. Então, para manter o seu coração alinhado com o céu, lembre-se e viva por esta aliança que Deus fez com cada um de nós em Jesus na cruz do Calvário. A quarta coisa, mas não menos importante, para viver um coração alinhado com o céu, você precisa ter um coração de servo. Um coração de servo é aquele que não questiona. Olha o que diz o texto: prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. O coração de Elias era um coração de servo. E o seu? E o meu coração? Será que temos tido um coração de servo hoje em dia? Um coração que sabe reconhecer o que Deus faz, o que Deus é? Será que nós temos tido um coração realmente disposto, disponível para fazer a vontade do Senhor?
Um coração de servo. Elias, ele se autodenomina servo. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que há duas palavras na Bíblia para significar servo. Uma no Antigo Testamento. E você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com poucas porções em aramaico. E o Novo Testamento é escrito em grego, com poucas porções também em aramaico. E lá no Antigo Testamento havia uma palavra, neste texto inclusive é esta palavra, chamada ebed. Esta palavra significava servo. É a mesma palavra que é usada para escravo. Lá no Novo Testamento a palavra é doulos, usada para servo, usada para escravo. Quando, por exemplo, a Bíblia diz assim, olha, fostes chamados sendo escravos para serem servos de Deus. A mesma palavra é usada, tanto para servo quanto para escravo. Pastor, então qual é a diferença de ser escravo e de ser servo? A diferença nossa é que nós somos hoje escravos alforriados. Você se lembra na época dos escravos no Brasil? Para que alguém tivesse a sua liberdade, era preciso, ele ter a sua carta de alforria. E Jesus na cruz do Calvário nos deu essa carta de alforria. E nós agora passamos a fazer o quê? Já que é tão bom servir a esse Deus, eu passo agora a ser escravo dele por amor. Nós hoje passamos a ser escravos de Jesus, isto é, servos de Jesus, mas não mais por subserviência, não mais por imposição, mas por amor. Você se lembra que muitos escravos alforriados no Brasil continuavam vivendo nas suas fazendas e servindo aos seus senhores. Por quê? Porque alguns senhores eram tão bons para aquelas pessoas, eram tão generosos, tão amáveis, que eles continuavam servindo ali. Continuavam sendo escravos, mas não mais escravos, por obrigação, mas agora por prazer, por alegria. Eu e você precisamos ter um coração de servo. Quanto mais o nosso coração estiver em intimidade com o céu, melhor será a nossa compreensão de que nós somos de fato servos de Deus. Melhor será a nossa compreensão de qual seja o nosso papel aqui na terra. Qual o seu papel aqui na terra? O seu papel aqui é servir a Deus e ao próximo. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, meu irmão e minha irmã, eu e você fomos chamados para servir. A palavra de Deus, lá em Filipenses 3, 7, 8, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ah, meus irmãos e irmãs, nós fomos feitos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E Paulo sabia bem valorizar os seus títulos, mas ele entendia que os seus títulos para nada serviriam, porque para o lugar onde ele tinha convicção que ele iria, os seus títulos valeriam pouco ou nada. O seu título ou o meu título, pouco importa. Às vezes a gente gosta de colocar os diplomas pendurados, Você vai ali no local que a gente está servindo de gabinete, está lá, um diploma lá pendurado, de nada adianta, se você não tiver um coração de servo, de nada adianta. Obrigado. Acabando a bateria. De nada adianta, se nós não tivermos um coração que realmente venha agradar ao Senhor e servir a Ele com amor, com amor. Então, meus irmãos e irmãs, enquanto estivermos fazendo as nossas próprias vontades e desejos, enquanto nós estivermos dando vazão à carne, não poderemos afirmar que efetivamente somos servos de Deus. Somente quando você começar a negar-se a si mesmo, é que você vai começar a entender que temos que viver uma vida de servos de Deus. Mas também, meus irmãos, para viver alinhado com o céu, precisamos ouvir a direção do Senhor, ouvir Deus falar. Elias não foi lá na vontade dele, Elias não foi lá porque ele achou que deveria ir, não, ele ouviu Deus falar, ele ouviu Deus dar a direção.
Muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade, queremos ir e fazer independente do que vai acontecer, sabe? Mas não podemos viver desta forma, pelo contrário, nós precisamos viver alinhado com o Senhor, ouvindo a vontade de Deus para nós, seguindo a vontade do Senhor na nossa vida. Será, meu irmão e minha irmã, que nós temos realmente conseguido escutar a voz do Senhor? Observe o que disse o texto que nós lemos: prova que fiz tudo isso por tua ordem. A ordem foi do Senhor. Elias enfrentou os profetas de Baal, mas a ordem foi do Senhor. Se você vai enfrentar qualquer obstáculo, mas se você vai em nome do Senhor, se é sob a direção de Deus, se é sob a ordem de Jesus, meu irmão, pode ir sem medo, porque você será bem sucedido. Agora, se você vai achando que você ouviu a voz de Deus, e você está ouvindo o seu próprio coração apenas, cuidado, porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Então, quando entendemos quem é Deus, qual é a sua aliança conosco em Cristo Jesus, e que somos servos do Altíssimo, as pessoas que nos cercam e que convivem conosco vão nos dar ouvidos. Vão dar ouvidos quando virem você, em mim, que esta igreja é diferente. As pessoas vão começar a entrar por essas portas e seguir a Jesus, quando nós começarmos a dar bom testemunho. Hoje pela manhã falamos sobre isso. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar nas águas, do que fazer um só pequenino do Senhor perecer. Isso está falando do escândalo, da falta de testemunho que muitas vezes nós fazemos. Por isso, meus irmãos e irmãs, ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual atitude tomar? Que caminho seguir? Se não fosse assim, aqueles magos, vocês se lembram lá do Oriente, quando foram visitar Jesus, nascido, não é? Eles voltaram por outro caminho. Por quê? Porque tiveram a orientação, seguiram a orientação. Meus irmãos, siga a orientação de Deus. Ninguém segue um líder perdido, e Jesus não está perdido, Ele é o caminho. Jesus é a direção, Ele é o foco, Ele é o alvo. Nosso alvo é o céu, então Ele precisa ser seguido. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos manter os nossos corações alinhados com a palavra de Deus, porque é através dela que nós seremos abençoados. O problema, né, de confiança de muitos líderes está no fato aí de afirmar muitas vezes que Deus falou algo que Deus não tem nem conhecimento. Já ouviram isso? O Senhor falou. Deus disse. Deus mandou entregar um recado. Deus mandou te dar aqui um recadinho. E Deus está longe desse negócio. Não estou dizendo com isso que Deus não fale, que Deus não use, que Deus não fale através de alguém, que Deus não fale no coração de alguém. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele quiser, e Ele não é mudo, Ele continua falando. Só que infelizmente há muitos líderes por aí afora que estão enganando a muitos, dizendo-se ouvir Deus, e na verdade estão ouvindo os seus próprios interesses. Deus não tem compromisso com a mentira, com a barganha. Ele irá se manifestar só porque Ele quer, e não porque você falou. O Senhor se manifesta quando Ele quer. Ele faz e abençoa quem Ele quer, não por causa dos nossos lindos olhos azuis. Mas o Senhor tem o cuidado de fazer realmente cumprir a sua palavra. E por último, mas não menos importante, um coração alinhado, uma vida alinhada no céu, é uma vida que tem amor pelos perdidos. Meus irmãos, amor pelos perdidos está faltando muito nos dias de hoje. Esse amor pelos perdidos aqui é na verdade o ministério de misericórdia. Olha o texto que lemos de 1 Reis. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, e estás buscando o povo de volta para Ti. Deus está querendo resgatar os perdidos da casa de Israel, e nós precisamos ter um amor muito grande pelos perdidos. Nós precisamos nos compadecer.
O Senhor Jesus olhava para a multidão e se compadecia dela. Eu e você precisamos nos compadecer também. Nós precisamos também exercer misericórdia. Aqui está o resultado de um coração totalmente em sintonia com o coração de Deus. Um coração totalmente alinhado com o céu, onde Deus abençoa. Meu irmão e minha irmã, quando foi a última vez que você chorou diante de Deus em clamor por sua cidade? Algumas vezes pela manhã, no nossa alvorada, nós levantamos clamor pela cidade. Algumas vezes na nossa reunião de oração aqui também, nas terças-feiras, levantamos um clamor pela nossa cidade. Eu tenho falado na alvorada e orado contra esse espírito, né, que tem aí imperado na nossa cidade, causando acidentes. Sabia disso? Há algo espiritual nessa coisa. São todos os dias, vários, não é um só, sabe? E a igreja precisa interceder. A igreja precisa ter amor por essas almas que estão se perdendo. Quando foi a última vez que você levantou um clamor por sua família? Quando foi a última vez que você levantou um clamor pelos seus amigos? Senhor, livra-os da morte. Senhor, livra-os, ó Deus, do inferno. Quando foi a última vez que nós fizemos isso? A palavra de Deus em Jeremias 29, 7 nos diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. As pessoas às vezes oram: Senhor, eu quero uma porta de emprego, mas não oram para Deus abençoar a cidade, nem os empresários, nem as empresas. Como vai ter emprego? Sabe? Precisamos orar pelos empresários, orar sim pela cidade, orar pelas empresas, pelos grandes conglomerados. Precisamos orar, porque é na bênção deles, é na prosperidade deles que o povo de Deus é abençoado. Essas palavras aqui que nós acabamos de ler, lá de Jeremias 29, 7, foram palavras proferidas para o povo de Israel, enquanto estavam cativos na Babilônia, sem esperança, sem alegria. E Deus mandou eles orarem por aquelas pessoas lá, olha só, orar pelos seus opressores, porque pela paz daquela cidade, eles iam ter paz. O povo lá da Rússia, os crentes de lá, os crentes da Ucrânia, estão orando por paz. Por quê? Pela paz dos governos, pelas alianças, porque se os governos tiverem paz, eles vão ter paz. Meus irmãos e irmãs, precisamos ter amor pelos perdidos. O objetivo de Elias era ver todo o povo de Israel quebrantado, com o coração diante do Senhor, voltando-se ao primeiro amor. E você? Será que você já voltou ao primeiro amor?